noite. Boa noite. São Paulo às escuras. A falha numa subestação da Eletrobras deixa milhões de pessoas sem luz na capital paulista por quase 3 horas. Operadoras de telefonia suspendem o acesso à rede social X, cumprindo a determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O país enfrenta a maior seca da história. O Centro de Monitoramento de Desastres afirma que essa é a estiagem mais extensa e severa já vista desde que os dados começaram a ser coletados em 1950. E o Brasil conquista 10 medalhas nas Paralimpíadas de Paris. Ouro para Gabriel Araújo e Carol Santiago na natação e para Fernanda Iara no atletismo. O Jornal Nacional está começando. Um apagão atingiu a cidade de São Paulo, deixando milhões de pessoas sem luz. O Felipe Guedes está na Avenida Paulista e tem as informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Kovalik. Faltou luz no centro da capital paulista, nas zonas norte, leste e em parte de Guarulhos, que fica na região metropolitana. O apagão começou às 5h30 da tarde, mas quando a gente chegou aqui na Paulista por volta das 6 horas, como mostram essas imagens, a avenida estava completamente escura, semáforos sem funcionar, os prédios às escuras, o trânsito estava até um pouco confuso. A situação foi começar a voltar ao normal aqui na Avenida Paulista às 7 da noite, mas foi uma retomada gradual. A zona norte da capital, por exemplo, uma região muito populosa, foi a última em que a luz voltou, agora por volta das 8 da noite. Milhões de pessoas ao todo ficaram sem energia hoje durante esse apagão entre 5h30 da tarde até 8 da noite. Segundo o operador nacional do sistema, esse apagão foi provocado pelo desligamento de todos os equipamentos de uma subestação em Guarulhos de responsabilidade da Eletrobras. O ONS diz que apura as causas do que aconteceu. Aline. Obrigada, Felipe. Boa noite em São Paulo. E um levantamento do CEMADEM concluiu que o Brasil está enfrentando a pior seca da história. A estiagem afeta quase o país inteiro e é crítica na região norte. No Amazonas, mais de 300 mil pessoas sofrem com a falta de chuva. Cada vez mais, as águas dos rios perdem espaço para os bancos de areia no Amazonas. Em várias cidades do interior, há registro de problemas de abastecimento de insumos e água potável. Na região de Tabatinga, a 1.100 quilômetros de Manaus, o rio Solimões secou em vários trechos. Olha, sou pescador aqui há mais de 40 anos. Eu nunca vi seca como essa aqui no nosso Amazonas. A gente caminha para pegar o peixe mais de 40 minutos. O governo decretou o estado de emergência em todos os 62 municípios. Neste ano, a estiagem chegou com 2 meses de antecedência e atinge quase 310 mil pessoas. Segundo o monitoramento do governo do Amazonas, o nível dos rios que cortam o estado está descendo com rapidez. Aqui em Manaus, o Rio Negro baixa 25 centímetros por dia e está 4 metros abaixo em relação ao nível do mesmo período do ano passado. O G1 teve acesso com exclusividade a dados do governo federal que mostram que neste ano a estiagem afeta o país inteiro, com exceção do Rio Grande do Sul. É a pior seca da série histórica, iniciada há 74 anos. Imagens do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostram o avanço da seca no país desde 2012. Os dados de 2024 são parciais, mas já registram que esta é a seca mais extensa e mais severa do Brasil. Tivemos grandes secas, em 98, depois de 2015, 2016... E agora a seca de 2023, 2024 supera todas essas anteriormente classificadas como as mais intensas. E com isso, com a duração mais longa da seca, os impactos vão se intensificando também. No Amazonas, as queimadas se espalharam pela floresta, no sul do estado, e cobriram boa parte dos municípios com uma nuvem de fumaça. Só ontem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou 3.224 focos de incêndio no bioma Amazônia. No mês, já são 36.088, mais que o dobro do mesmo período do ano passado. Com o aumento das emissões de gás de efeito estufa, através do aumento da exploração de petróleo e com o aumento do desmatamento das florestas tropicais, não há a menor dúvida para a ciência de que essas secas mais intensas vão se tornar mais frequentes e vão se tornar cada vez mais fortes. Em Mato Grosso, equipes estão com dificuldade para controlar o fogo que se alastra em áreas do Cerrado.
O incêndio que entrou no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães já destruiu quase 14 mil hectares na região e segue sem controle para cima de um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso. Uma linha muito extensa, numa região de difícil acesso. Nós temos utilizado as estradas, linhas pré-existentes ou as queimas prescritas que foram feitas dentro do Parque Nacional para uma estratégia de combate indireto. Nessas áreas do Cerrado, o desafio é o relevo de morros, vales e serras, como a Estação Ecológica Serra das Araras, que está queimando há 10 dias. Essa condição de relevo, com inclinações acima de 45 graus, dificulta muito o deslocamento dos brigadistas em campo e, consequentemente, favorece a propagação dos incêndios florestais. Para chegar mais perto dos incêndios, os brigadistas entram na serra de helicóptero e lá dentro fazem aceiros, quando uma parte da vegetação é retirada para impedir o avanço do fogo. Mais de 14 mil hectares foram destruídos nessa estação ecológica. No entorno dela, o incêndio atingiu mais de 22 mil hectares de propriedades rurais. Fogo na fazenda do Baixinho. Vamos tentar ajudar ele aí, gente. Quem puder, ó. O fogo desandou aqui, ó. Sai daí! Sai daí! Sai daí! O fogo virou! O inimigo que esses incêndios têm em comum é o vento, que muda de direção o tempo todo. E nesse período do ano, atinge mais de 30 quilômetros por hora. Além de forte, o vento está seco. Não chove nessas regiões há mais de 100 dias. E o fogo não encontra umidade pelo caminho que possa pará-lo. Vários reservatórios de água, riachos e córregos no Cerrado estão secos. Já vem para 3 anos crítico, né? O 3º ano e a coisa, o córrego mesmo já está tudo seco, o capim está tudo seco. Segundo dados do INPE, o Mato Grosso é o estado que registra mais focos de calor em agosto. E o incêndio está atingindo a Chapada das Mesas, no município de Carolina, no sul do Maranhão. O fogo atingiu parte de uma das trilhas e algumas atividades estão suspensas. Para ajudar no combate às chamas, um helicóptero pegou água de uma piscina. As causas do incêndio vão ser investigadas. E os incêndios por quase todo o país são destaque amanhã no Fantástico. O mundo vem batendo recordes de calor com uma frequência cada vez maior. O correspondente Murilo Salviano visitou o instituto responsável por registrar esses recordes. Lá, os cientistas monitoram o clima no mundo todo e fazem previsões sobre o aquecimento global. Como é possível medir a temperatura de um planeta tão grande? O Copérnicus, da União Europeia, abriu as portas do observatório para o Jornal Nacional. Nós estamos na cidade de Reading, no Reino Unido. Um dos cientistas climáticos é o David. Ele explica que os dados são coletados a partir de uma grande rede de aparelhos espalhados pela Terra, pelo céu e até no espaço. No mar, alguns instrumentos são acoplados em navios e até em boias, como essa, capazes de medir a temperatura em vários pontos do oceano. No céu, os famosos balões atmosféricos coletam informações sobre os ventos, pressão atmosférica. O David nos conta que até os aviões comerciais têm sensores que ajudam com dados. E para medições aéreas mais precisas, eles usam esse aparelho, um drop sonde. Eles lançam do avião e o aparelho vai descendo com a ajuda desse paraquedas, registrando a atmosfera. É muito útil para medir o impacto de eventos severos, como a erupção de um vulcão, um ciclone. Todos os dias são coletados mais de 25 milhões de registros. A maioria dos dados é obtida por meio de satélites. E para processar tanta informação, o Copérnicus utiliza um supercomputador que fica na Itália, na cidade de Bolonha. O sistema analisa os dados coletados em todos os continentes,
avalia as previsões de curto prazo e estima a dinâmica atmosférica. O computador apresenta os resultados dessa forma. Ele divide o planeta em vários quadradinhos, como se fossem pixels, e consegue representar a variação atmosférica em cada uma dessas áreas de 30 quilômetros por 30 quilômetros. O David fala que eles recebem, em intervalos de 1 hora, as atualizações de todos esses quadrantes. É como se fosse uma grande UTI que mede a saúde do nosso planeta a todo momento, desde 1940. Quando os gráficos de temperatura das últimas décadas são colocados lado a lado, fica evidente o que está acontecendo. As temperaturas subiram muito e esse processo está cada vez mais rápido. A Rebecca, cientista climática, diz que os dados são chocantes. Estamos quebrando recordes todo mês. Isso tem levado os eventos extremos ficarem ainda mais fortes e frequentes. Secas e ondas de calor, chuvas torrenciais. Os cientistas do Copérnico são categóricos em dizer que não há dúvidas. As mudanças climáticas estão acontecendo. E nós precisamos de esforços globais para reverter esse cenário. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Thiago Scheuer. Fala, Kovalik. Boa noite para você, para a Aline e para você também. Setembro começa amanhã e esse promete ser um mês ainda muito seco e quente em praticamente todo o Brasil. As temperaturas, aliás, vão ficar acima da média ao longo do mês em todas as regiões, principalmente nessas aqui mais escuras, oeste de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, onde o calor vai ficar até 5 graus acima do normal. Já os períodos secos vão continuar mais presentes em setembro na região centro-oeste e em grande parte do sudeste. Chuva vem mais irregular no norte e no litoral do nordeste e persistente na região sul. Amanhã, no primeiro dia do mês, você vai olhar comigo que as nuvens vão rondar mais o Rio Grande do Sul e também outros estados ali da região, chuva mais forte. Também vai ter chuva nas outras extremidades do Brasil. Por isso pode chover forte e isolado em Porto Alegre, que chega aos 19 graus e 15 milímetros, Abelardo Luz, no oeste catarinense, com 15 milímetros, Aracaju com 10 e Boa Vista, calor e 10 milímetros. Já nas outras partes do Brasil, o domingo vai ser ensolarado, muito quente e muito seco por conta desta alta pressão. Do interior do Nordeste, indo até o Paraná e pegando parte do Norte, este tempo com muito sol. A pior condição para secura, com umidade abaixo de 12%, que é em situação de emergência, fica no meio do Brasil, na área em vermelho, entre Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e norte de São Paulo. Goiânia, você vai ver a temperatura aqui, 35 graus, assim também como Campo Grande. 40 graus em Cuiabá, 37 em Palmas, 38 em Teresina, 36 no Rio e 32 em São Paulo. E esse calor vai aumentar ainda mais ao longo da próxima semana por causa de uma nova onda de calor. Aliás, essa onda vai durar pelo menos até o final da primeira quinzena, deixando até 10 graus acima do normal as regiões em vermelho, como parte do Paraná, de São Paulo e também do centro-oeste do norte. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul e também em BH, veja que as temperaturas vão subindo bastante, pelo menos até quarta-feira, 41 graus lá na quarta em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e em BH chegando aos 34 graus. Nessas duas capitais, nada de chuva no horizonte para esses próximos dias de setembro. Um bom domingo, bom setembro para vocês também, Kovalik e Aline. E para você aí, Thiago, obrigada, boa noite. Boa noite. A Agência Nacional de Energia Elétrica voltou a acionar a bandeira tarifária vermelha. Isso significa que em setembro, ou seja, semana que vem, será cobrada uma taxa adicional de quase R$ 8 a cada 100 kWh consumidos.
A ANEEL não acionava essa bandeira vermelha desde agosto de 2021, quando o país viveu uma crise hídrica. A Polícia Civil de Pernambuco começou o trabalho de perícia no santuário que desabou ontem no Recife. Peritos criminais da Polícia Científica passaram hoje mais de 1 hora dentro da igreja. Eles tiraram estas fotos. São peças da base de sustentação da estrutura metálica das placas solares do teto, sem os parafusos. Os peritos também analisam parafusos quebrados ao meio, encontrados entre os destroços por agentes da Defesa Civil. A obra que instalou as 130 placas solares de energia no teto ficou pronta